Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 20 de maio, do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tomamos nesse trecho da oração sacerdotal de Jesus um aspecto de exemplaridade, o que Jesus pode nos ensinar em relação à nossa oração e até aos nossos desejos em relação ao mundo e à realidade. Jesus não reza por ele mesmo. Ele diz: Eu não te rogo somente por eles, os discípulos, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Há um pensamento de futuro. Jesus se importa com o que vai acontecer depois. Esta é uma questão fundamental para os nossos dias. Há pessoas que passam por esse mundo e o receberam de uma maneira e não se importam minimamente de como vão entregá-lo às gerações futuras. Importam-se apenas com a realidade presente, o que eu vivo, o que eu posso usufruir, este tempo, esta história. Por isso, não se cuida, por exemplo, do planeta, por isso não se cuida dos valores, nem de boas tradições, coisas que são patrimônio da humanidade, das pessoas, coisas que nós recebemos e não nos importamos de entregar. Cito, por exemplo, o grande valor da família, tão difícil de cultivar e que nós hoje, aparentemente, estamos destruindo e estamos negando às gerações futuras a maravilhosa experiência de crescer num lar com um pai e uma mãe, num ambiente de aconchego, de amor e de fé. Experiências que nos fizeram bem e que nós negamos às gerações futuras. Tantas outras coisas poderiam ser elencadas, a própria religião. Pessoas que receberam a religião, mas não se importam em cultivá-la nem para si, menos ainda para os outros. Não pensam que, às vezes, esse único patrimônio que se pretende deixar para as gerações futuras, que é a economia, ou que é a ciência, a técnica, não servem de nada nos momentos cruciais da vida, quando a ciência mostra o seu limite, quando a técnica mostra que é incapaz de trazer aquele acalento ao coração em momentos de luto, em momentos de provações, de doença, de pobreza.
momentos em que a fé, em que a religião pode ajudar a pessoa a superá-los. Então, Jesus se preocupa com as gerações futuras, não só com estes que eu conheço, os meus discípulos, mas com aqueles que vão crer pela palavra deles. Jesus nos dá um exemplo. Deveríamos viver assim. Nós, na igreja, deveríamos ter muito cuidado em verdadeiramente conservar aquilo que é importante para nós, sobretudo os aspectos fundamentais da nossa fé cristã, sem com isso condenar a nossa história ou a nossa igreja, a nossa religião, a se fechar ao conhecimento, a abertura para novas coisas, de maneira nenhuma, mas também procurando cultivar e cuidar daquilo que nós recebemos. E existem diversas razões que Jesus dá para a sua oração, que podem ser identificadas pela preposição que aparece diversas vezes, para que, então diversas vezes, e também uma vez pelo menos, a fim de que, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste. Para que eles sejam um como nós somos um. A fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Para que eles contemplem a minha glória. Para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Jesus tem um objeto determinado, os outros, os meus discípulos e os que vão crer na palavra deles. Curiosamente, veja, Jesus, podemos dizer assim, pensou em nós 2000 anos depois, cremos na palavra dos seus discípulos, rezou por nós lá 2000 anos atrás. Às vezes a gente não é capaz de rezar nem por quem está do nosso lado, nem pelas vítimas da pandemia que nós vemos todos os dias na televisão, nem pelas pessoas que estão sofrendo por causa da pandemia e em outras situações. Às vezes pensamos apenas que nós não estamos podendo mais ir na academia, que nós não estamos podendo mais ir na praia, se é que não estamos indo, se é que estamos verdadeiramente observando as normas que são necessárias. E não sou eu que digo quais são, naturalmente as autoridades de saúde que dizem, mas o pensamento na nossa oração se volta só para nós. E aí as razões, como será o mundo para as gerações futuras? Eles vão ter fé? Se eu não faço nada para que eles tenham fé, talvez não tenham. Eles vão ser unidos? Se eu vivo uma vida só, onde só crio divisões, onde apenas ficamos criando inimigos, eles vão viver unidos no futuro? Se não é isso que nós estamos dando? Eles vão crer? Eles vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, se nós não proclamamos isso? Se transformamos a religião em outra coisa? Em filantropia, em beneficência, em filosofia de vida, mas esvaziamos a fé do conteúdo principal, que é a encarnação do Verbo, que é a redenção pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Eles vão contemplar a glória de Deus se nós não fazemos nada para dar glória a Deus, vivemos apenas querendo girar em torno da glória do ser humano e, sobretudo, a glória do eu pessoal. O amor com que o Pai amou Jesus estará nas gerações futuras, se não está em nós, se nós não cuidamos disso. Outras pessoas vão crer, a fim de que creiam que tu me enviaste, que eles sejam um para que o mundo creia, meus discípulos.
para aqueles que vão crer neles. E estes que acreditaram neles, como farão para que outros acreditem? Por isso digo que a oração de Jesus é exemplar. Talvez ela coloque em questão as nossas orações. Talvez ela coloque em questão a nossa visão do mundo e a nossa visão sobre nós mesmos, sobre o nosso papel histórico, sobre o que nós fazemos com o que recebemos e sobre o que deixaremos para os que vierem depois de nós. Rezemos. Nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons, dando-nos um coração capaz de agradar-vos e de aceitar a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.